Fala galera, Coruja na área, trazendo mais uma partida para vocês. E hoje vamos ver a partida de Alexander Fier, que jogou recentemente o torneio na Espanha, o La Roda Open 2023. E sem muita enrolação, vamos à partida agora. De brancas, nós temos nosso GM brasileiro com 2.599 de rate contra o GM indiano Vizak com 2.552. Essa partida aconteceu pela sexta rodada do La Roda Open, que foi realizado na Espanha. Ao final do vídeo eu trago tanto a classificação final, como a precisão, como também qual vai ser o próximo torneio do FIA. E sem muita enrolação, vamos começar. Aqui FIA iniciou com E4, que foi prontamente respondido com E5, veio o cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, o FIA gosta muito de jogar essa abertura, veio o bispo C5, C3, cavalo F6, D3, A6, roque, D6. Aqui as pretas jogaram, as brancas jogaram A4. Veio o bispo A7, já se antecipando aquelas avanços de peões em B4 e A5. Brancas continuaram com torre E1 e veio o roque preto. Aqui ambos os jogadores decidiram proteger as entradas em G dos bispos e jogaram H3 e H6. Veio o cavalo de B, D2, torre E8 e B4. Bispo E6 propondo trocas, e aqui o FIA decidiu trocar os bispos, e veio bispo versus bispo e torre versus bispo. No lance anterior, antes de bispo versus bispo, outros lances também são possíveis, tanto como dama C2, como também bispo B3, porém FIA preferiu trocar os bispos. Aqui também um lance possível é peão de F versus bispo, mas geralmente acontece quando a torre ainda está em F8. Veio torre versus bispo, bispo B2 e cavalo H5. Uma ideia bem clara de passar a torre para G6, botando na mesma coluna que está a dama. Já tem um franco atirador lá em A7, mirando no peão de F2 e no rei ao mesmo tempo. As brancas continuaram com cavalo F1 e veio torre G6. Aqui a ameaça mais clara agora é cavalo F4, já ameaçando tanto o peão de G2 como o peão de H3. O lance obrigatório para as brancas aqui foi o que justamente que Fier jogou, bispo C1, justamente impedindo essa entrada fortíssima do cavalo em F4. As pretas jogaram dama F6 e aqui Fier continuou manobrando suas peças. Cavalo de 1 H2, cavalo F4, bispo versus cavalo, não poderia deixar esse cavalo nunca aí nessa casa fortíssima. Veio dama versus cavalo, aqui Fier jogou D4, tentando impedir o raio de ação do bispo em A7. Esse lance tem uma ideia muito boa, porém é um lance ruim. O lance mais preciso para as brancas aqui seria ou dama C2 ou torre A2, lances calmos. O que a gente sabe bem que não é o estilo do nosso GM brasileiro. Depois de D4, a partida continuou com H5. O GM indiano não soube punir da maneira correta o lance das brancas. A sequência mais precisa seria peão versus peão, e depois de peão versus peão viria D5. A ideia é tirar esse peão de E4 da frente para que a dama também possa ameaçar o peão de D4. E aqui as pretas estariam bem melhores. Uma possível continuação seria B5, peão versus peão, peão versus cavalo, peão versus cavalo, cavalo versus peão e torre versus C6. E nessa posição as pretas estão com uma vantagem e com um peão a mais. Voltando para a partida, o GM brasileiro aqui jogou B5, possivelmente deve ter visto essa ameaça sobre o peão de D4 e já expulsou o cavalo. Veio o cavalo para D8 e aqui rei F1 saindo da mesma coluna onde está a torre. Veio o cavalo E6 e G3. A dama tem duas casas para jogar, que é H6 e F6, porém H6 ficaria muito passivo, então aqui só resta dama F6. Aqui vieram algumas trocas, detalhe que ambos os jogadores estavam jogando bem rápido até esse momento. Veio B versus A6, B versus A6, peão versus peão e peão versus peão. Aqui as brancas jogaram dama D5, já ameaçando a torre, e aqui veio torre D8. Note que as pretas sacrificaram esse peão de E5 agora. E a ideia é muito boa por trás. Brancas aceitaram esse peão e veio dama versus dama. E aqui já veio a ideia por trás desse sacrifício, que é cavalo G5. Caso as brancas agora capturassem a dama, viria torre versus dama, já botando duas ameaças em cima do cavalo e ao mesmo tempo deixando o cavalo de G5 indefeso. Se as brancas capturassem o cavalo de G5, viria torre F2 cheque e depois de rei G1, a torre de D viria para a segunda fileira. E aqui as pretas estão totalmente ganhas. Teria que jogar cavalo de GF3 para proteger. Porém, aqui quando capturasse o cavalo de H2, o franco atirador lá de A7 estaria dando cheque no rei. A partida poderia continuar com o cavalo D4, bloqueando esse radiação do bispo. Porém, aqui depois de bispo versus cavalo e peão versus bispo, viria torre G2 dando cheque. Não pode jogar o rei para F1, porque já tomaria mate imediatamente com torre de DF2. É obrigado a jogar rei H1 e depois de torre G3 a posição das pretas é completamente ganhadora. Claro que as brancas não são obrigadas a capturar aquele cavalo,
em G5. A melhor resposta seria rei G2, porém depois de cavalo versus cavalo e cavalo versus cavalo, veria torre D3, botando duas ameaças em cima do cavalo. A melhor resposta seria cavalo D4, e depois de torre C3, as pretas têm leve iniciativa, sendo a melhor continuação depois de dama versus dama. Porém, Fia tinha outros planos e jogou dama F5, bloqueando essas ameaças em cima do ponto de F3 e F2. A partida continuou com cavalo versus cavalo, cavalo versus cavalo, e o GM indiano aqui nessa posição pensou por 16 minutos, e mesmo assim cometeu um erro. Ele jogou dama versus peão. O GM brasileiro aqui jogou torre de AD1, propondo trocas. Note que as pretas não podem trocar essa torre pela torre branca, porque deixariam a oitava fileira totalmente desprotegida, o que seria um passo para a vitória das brancas. Aqui veio torre A8, e aqui Fia jogou o lance mais fino da posição, que é E5, tanto bloqueando a dama de vir para F6, como também pedindo a torre de vir para F6. Esse lance é muito forte. As pretas continuaram jogando dama C4, cheque, o rei veio para G2, e aqui o GM indiano capturou um peão completamente envenenado, que é o peão de A4. E Fir não perdoou, jogou o fortíssimo lance E6. E aqui existem algumas linhas para analisar. Note que as brancas aqui já estão ameaçando ou peão versus peão com cheque, dando garfo, ou mesmo dama F7, caso essa torre saia. Algumas linhas que a gente pode analisar é torre de G versus E6, e aqui teria o fortíssimo lance cavalo G5, tanto ameaçando a torre de E6, como também o ponto de F7 e H7. Uma possível continuação seria torre versus torre, e aqui viria dama versus peão de F7 dando cheque, o rei teria que vir para H8, e aqui seguiria uma triangulação, dama H5 cheque, rei G8, dama H7 cheque, o rei teria que vir para F8, e aqui viria dama H8, o rei só tem a casa de E7, e simplesmente depois de dama versus peão, entregaria mate no monarca preto. Depois de E6, caso você esteja imaginando por que não capturar com a torre de E, seguiria a mesma ideia, não pode deixar desprotegida a oitava. Aqui já seria um erro grave, teria torre D8 com cheque, a torre teria que voltar, e passando o lance dá para ver que teria mate em poucos lances depois de torre H8. Depois de E6, as pretas jogaram o lance mais forte da posição, que foi torre F6. Aqui veio dama H5, mantendo os mesmos temas de ameaça que existem, que é de cavalo G5 e do peão aqui em F7 também. Veio peão versus peão, e aqui as brancas acertaram o único lance vencedor da posição, que é cavalo G5, já dando suporte para a dama entrar em H7 ou em F7, caso a torre venha para H6. As pretas aqui jogaram torre H6, então a dama entrou via F7, veio o rei H8, e aqui veio o fortíssimo lance torre D7, já ameaçando o mate em G7. As pretas ainda se defenderam com torre G8, porém aqui Fia jogou o finalizador da partida, e jogou o fortíssimo lance dama versus torre, e não existe maneira de impedir o mate em dois lances. E finalmente nessa posição, o GM indiano Vizak abandonou a partida. Uma belíssima vitória para o GM brasileiro. E para quem gosta de precisão, vamos a ela agora. Temos 94.1 para o nosso GM. Jogou verdadeiramente como uma máquina, contra 79% para o GM indiano Vizak. E como falado no início do vídeo, vamos ver a classificação final do torneio. E temos ele, o nosso querido brasileiro, em primeiro lugar. Parabéns para Alexander Fia, representando muito bem o país. Fez impressionantes 7,5 pontos em 9 e ganhou 15 pontos de rate. Ele enfrentou 3 espanhóis na sequência, depois o GM de Israel ganhou e enfrentou por último 5 indianos. Ganhou 2 e empatou 3, fazendo 7,5 pontos. E como sabemos, nosso GM, nosso atual campeão brasileiro, é imparável no xadrez e já vai jogar o fortíssimo torneio Open Internacional de Menorca pelo Grupo A, que contém alguns nomes de peso, como mesa número 1, Gukesh, com 2.730, que destruiu nas Olimpíadas. O segundo é ninguém menos que o americano Hans Niemann, o famoso Hans Niemann, com 2.706, e o número 3 é o Jordão da Floresta, com 2.680. O nosso brasileiro está em 12º, com 2.599. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal. E novamente, parabéns para Alexander Fia, representando muito bem o país. Até a próxima. Fui!